A paz de Cristo, professores, ouvintes, estamos aqui para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical com subsídios para aprimorar a sua aula. E agora vamos falar sobre a lição de hoje, que é a lição número 10 dos jovens. Isso mesmo, lição número 10 dos jovens. A lição fala e tem como título As lutas dos hebreus no tempo da conquista. Você pode pegar o texto bíblico que está sendo usado como base para a lição número 10, que está lá em Josué, capítulo 10, do versículo 6 ao 8 e do versículo 12 ao 14. Nesse texto você vai ver que trata sobre um assunto, sobre batalhas que o povo de Israel passou, enfrentou até dominar toda a região de Canaã. Vamos começar falando um pouco sobre a situação do povo de Israel no momento. Para isso, é melhor fazer uma lembrança de como que o povo de Israel chegou a essa situação. Josué relata esta batalha contra os povos de Canaã. Mas é claro que, começando sobre a trajetória do povo de Israel, vamos lembrar que o povo de Israel, ele estava no Egito. Ficou mais de 400 anos como escravo no Egito. Podemos lembrar que, desde os primórdios, o pai Abraão, Deus prometeu a ele a terra de Canaã. Isso, Deus prometeu a terra de Canaã. Então, Abraão sempre buscou a vontade de Deus e essa promessa já era antiga. E o tempo foi passando. Então, no tempo de Jacó, o povo de Israel, neste momento, que já vivia nesta região, na região da Palestina, na região da terra ali, próximo de Canaã, neste momento, você sabe toda a história do filho José, que ele foi vendido como escravo para o Egito, e então, depois de um tempo, toda a terra sofreu com a seca, com a fome, e José já no Egito, já era o governador, e você sabe toda a história dos filhos que foram buscar mantimentos, e José reconheceu os filhos, e depois se perdoaram por tudo o que aconteceu, e Jacó já estava bem velho, então José trouxe toda a família para o Egito, porque o faraó concordou e deu uma parte de terra para eles viverem. E o tempo foi passando, José faleceu, o seu pai também, e o tempo foi passando, e então o novo faraó não tinha conhecimento sobre a história toda do povo de Israel e por que eles estavam habitando no Egito, então ele decidiu escravizar todo o povo de Israel. E lá eles ficaram mais de 400 anos. Mas Deus levantou um líder chamado Moisés para libertar o povo. E quando libertou o povo, eles começaram uma caminhada até a terra prometida, aquela prometida para Abraão lá nos primórdios. E eles começaram então essa caminhada pelo deserto até chegar a Canaã, a terra, a região onde é Israel hoje, Palestina. E toda essa caminhada levaram muitos anos, muitos acontecimentos, não é isso que está focando a nossa lição, mas só para você poder contextualizar para que seus alunos possam entender toda a situação e o momento que estava acontecendo quando Josué estava guerreando. Moisés faleceu. Quando ele morreu, Deus substituiu, colocou um homem no lugar de Moisés para governar todo Israel, e este homem se chamava Josué. Então, com a morte de Moisés, Josué assume a liderança do povo de Israel. E a partir daquele momento, então, todas as guerras, todas as conquistas eram feitas na liderança de Josué. E assim como Moisés, Josué também era um homem temente a Deus, muito temente a Deus. Então agora
depois de muitas batalhas, o povo estava preparado para guerrear contra várias cidades de Canaã. Eles já tinham guerreado contra a cidade de Jericó, que você também conhece toda a história. E é interessante lembrar que os cananeus eram os povos que viviam naquela região, eram povos muito violentos, eram povos que guerreavam muito, não eram povos fracos. Então, o povo de Israel realmente vencia aqueles povos porque a mão de Deus estava sobre eles. Agora vamos falar um pouco sobre os cananeus. Enquanto o povo de Israel estava lá no cativeiro, os cananeus foram ocupando todas as cidades dessa região chamada de Canaã. Eles habitaram e foram formando cidades, muitas cidades. Existiam lá 17 cidades, cada uma com a descendência do povo cananeu. Quem era o povo cananeu? É interessante você também lembrar os seus alunos da onde veio esse povo. Porque veja bem, parece que quando o povo de Israel chega e guerreia, simplesmente expulsa alguém que já é dono de uma terra. Mas vamos lembrar por que Deus permitiu que esses povos fossem expulsos, mortos da região onde eles habitavam. Por quê? Bom, vamos lembrar da onde veio o povo cananeu. O povo cananeu, eles descenderam de um dos filhos de Noé. Noé teve 3 filhos, Cam, Sem e Jafé. Os cananeus vieram do filho chamado Cam, e que teve um filho chamado Canaã. Cam, se você lembrar, quando o seu pai estava dormindo na barraca e aconteceu que ele estava nu, porque estava embriagado com vinho, Cam viu dentro da barraca que seu pai estava nu e chamou os seus irmãos e debochou do seu pai. Neste momento, o seu pai, depois de descobrir o que aconteceu, acabou amaldiçoando o seu filho Cam. Então vocês podem ver que já é uma linha onde que houve uma maldição sobre a vida de Cam. E foi o que aconteceu com esse povo. Esse povo, os cananeus, eles eram muito violentos e desagradavam a Deus em tudo. Eles tinham deuses terríveis. Não muito tempo atrás, pesquisadores descobriram, escavando a região onde viviam os cananeus, encontraram vasos de barro com esqueletos de crianças dentro, que eram sacrificadas aos deuses que eles tinham. E um deles era o deus Baal, que você encontra muitas vezes na Bíblia. Muitas vezes até o profeta Elias, se você ler, você vai ver que ele desafiou o deus Baal com o Deus vivo. O deus Baal era um dos deuses mais fortes e adorados pelos cananeus. E muitas crianças eram sacrificadas para esses deuses. E muitas vezes sacrificavam também os primogênitos. Realmente Deus repudiou esta nação. Uma nação pervertida, desviada, arrogante. E Deus realmente fez com que o povo de Israel não vivesse com eles, não compartilhasse nada com eles, porque era um povo ímpio. Então, Deus permitiu e deu forças a Israel para destruir estas nações, estas cidades dos cananeus. Então, quando Josué estava lá, ele estava preparando para guerrear contra outras cidades dos cananeus, estava
no vale, no acampamento de Gilgal. Ele estava lá se preparando e conta-se a história que apareceu no acampamento um grupo de pessoas maltrapilhas, como se fosse mendigando, sujas, pedindo ajuda, dizendo que eram de longe. E esse povo era os Gebionitas. Os Gebionitas chegaram a esse acampamento do povo de Israel. Por quê? Porque eles ficaram sabendo que Deus estava com Israel e com quem Josué guerreava, vencia, porque a mão de Deus estava sobre eles. E esse povo, então, queria fazer uma aliança com Josué para que eles não morressem à espada e que a mão de Deus não pesasse sobre eles. Josué foi enganado neste momento, não sabia de onde era esse povo e, sem consultar a Deus, veja bem, sem consultar a Deus, ele acabou fazendo uma aliança com este povo que veio pedir ajuda, que eram os gibeonitas. Ele fez aliança que não ia destruir. Depois de alguns dias, Josué, avançando sobre as cidades de Canaã, ele descobre que aquele povo não era um povo maltrapilho que estava mendigando. Eles eram um povo bem estruturado, era uma cidade grande. E Josué então questionou o porquê que eles fizeram isso. E eles falaram que eles sabiam que Deus de Israel era poderoso e eles estavam com medo de morrer. Então, Josué cumpriu a sua aliança e não destruiu esse povo. Mas esse povo, ele sofreu as consequências por ter mentido e enganado o líder de Israel, que era Josué. Você pode ler toda a história e você vai ver que depois eles ficaram em serviço pesado por Israel. Mas o que aconteceu? Como vamos chegar agora ao texto que é da nossa lição número 10? Josué, capítulo 10. Bom, o que aconteceu? Aconteceu que todas as outras cidades dos cananeus, todas as outras cidades ficaram sabendo do que os gibeonitas fizeram. Para eles foi uma traição. Não se juntaram para guerrear contra Josué. Então ficaram tão irritados que se uniu 5 reis para destruir a cidade dos gibeonitas. E quando eles se reuniram, os gibeonitas ficaram sabendo que iam ser destruídos por 5 reis cananeus. Você nos traiu, nós vamos te destruir. Vamos matar todos. Então, quando os gibeonitas souberam, clamaram a Josué por ajuda para guerrear contra esses 5 reis. É interessante, a gente pode ler, você pode ler do versículo 12 até o 14, que diz assim: no dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: Sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jazar. O sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes, depois do que houve neste dia, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Nunca houve um dia como este, quando o Senhor atendeu a oração
de um homem. Então, Deus estava com Israel. Josué, então, ouvindo o pedido dos gibeonitas, Deus falou com Josué que iria vencer aquela guerra. Porque eram 5 cidades, eram 5 reis, eram muitos soldados, e soldados preparados. Enquanto Israel estava em acampamento, numa viagem longa, de batalhas e mais batalhas. Então, neste momento, Josué disse que vai guerrear, e eles foram guerrear contra todos os 5 reis, protegendo os gibeonitas. E nesse momento aconteceu algo incrível. Algo incrível. Josué estava lutando e ele precisava de mais tempo com luz para vencer aquele povo. Ele sabia que se aquele povo recuasse e se fechasse à noite, eles conheciam muito bem o local e teriam uma vantagem muito maior sobre o povo de Israel. Eles poderiam voltar no outro dia com mais soldados. Então, Josué clamou a Deus que precisava de mais tempo. E Deus, como fala Josué, fez o sol parar. Vamos falar um pouco sobre este momento, quando Deus fez o sol parar. É claro que, com referência à nossa Terra, quando você olha para o Sol e você vê o Sol se movimentar, na verdade, não é o Sol que está se movimentando. Quem está se movimentando é a Terra. Então, a gente usa, claro, a expressão, assim como Josué usou a expressão que o Sol parou, muitas vezes nós também usamos a expressão o nascer do Sol. O Sol nunca nasce. O que acontece é que a Terra vai se movimentando. E há momentos que a gente fica na direção do Sol e outras não. Então, eu trouxe aqui para vocês, umas esferas pintadas para mostrar realmente o que acontece. Então, acontece que a Terra, ela está nesse momento, muitas vezes, pegando o continente. Você pode ver aqui, está no continente americano, você está vendo o Sol. A Terra, ela gira no seu eixo, que é o momento de rotação. Quando ela gira, você chega um momento que escurece e você não vê mais o Sol. É por quê? Não porque o Sol se movimentou nesse momento, mas é porque a Terra girou e você não está mais de frente para o Sol. Além disso, tem a Lua. A Bíblia diz que o Sol parou. Bom, se o Sol parasse, na verdade, quem tinha parado era a Terra. Como eu falei para vocês, a Terra, ela tem 2 movimentos que ela faz. 2 movimentos em órbita. Uma é a rotação, onde que ela gira ao redor do seu eixo, e que se chama rotação, e outra é um movimento de translação, que ela gira ao redor do Sol. Um movimento de rotação nos dá o dia e a noite. Ela leva 24 horas para dar uma volta. E o movimento de translação ao redor do Sol é um movimento que nos dá o ano, ou seja, a Terra leva 1 ano para girar ao redor do Sol. Agora, então, se não foi o Sol que parou, vamos imaginar o que aconteceu. Bom, e se a Terra parasse de girar? Imagine a Terra parando de girar no seu eixo. Vamos lá, qual é a velocidade que a Terra gira no seu eixo?
A velocidade máxima é bem na linha do Equador, que divide os dois hemisférios, o hemisfério norte com o hemisfério sul. Se você está próximo da linha do Equador, a velocidade que você está é de 1.700 km por hora. A região sul do país do Brasil, nós estamos com uma velocidade menor por causa da esfera. Então, a velocidade na região do Brasil é mais ou menos 1.500 km por hora. Não muda muito. Não muda muito. Agora imagine se ela parasse de girar. Se a Terra parasse de girar, tudo que existe na superfície teria um impacto de 1.700 km por hora. Você consegue imaginar o impacto disso? Tudo que tem, todo objeto, toda pessoa, todo prédio, todo animal, tudo iria ser lançado numa velocidade de 1.700 km por hora. Não ia sobrar nada. Ia vir uma mistura de coisas. E, pior ainda, a nossa camada gravitacional ia fazer com que nada saísse da nossa atmosfera. Ou seja, a Terra viraria um triturador de tudo que tem na superfície, se ela parasse de girar. Incrível, né? Além disso, é lógico, quando ela parasse de girar, haveria tsunamis, haveria terremotos, haveria movimentações de terra. Estudiosos dizem que se a Terra parasse de girar, poderia acontecer com que os continentes eles se juntassem e fariam um continente só. Resumindo, se a Terra parasse, nada que fosse humano, vida humana, iria existir na Terra. Tudo seria um caos. Tudo seria um caos se a Terra parasse de girar no seu eixo. Mais ainda é que se a Terra parasse de dar voltas ao redor do Sol, que a velocidade é quase 110.000 km por hora. Então imagine, a Terra teria que parar se fosse pelo estudo científico para que Josué 10 realmente fosse algo que o homem pudesse fazer. Bom, alguns estudiosos dizem, e existe um artigo que foi lançado por alguns pesquisadores israelenses que dizem que chegaram à conclusão que neste dia, houve um eclipse. Aonde que por isso que parecia que a luz, o Sol não se movimentou. Só que é interessante você pegar o texto. O texto é bem claro quando diz que a Terra parou, a Terra ficou posicionada no momento onde que se via o Sol e a Lua. Você sabe que a Lua gira ao redor da Terra. Então, vejam só, seria um momento aonde que Josué nos diz que via o Sol e a Lua em lugares afastados. E os dois não se movimentaram. Bom, então, neste caso, não era só a Terra que tinha que parar de girar, mas também a Lua teria que parar de girar ao redor da Terra. E se a Lua parasse de girar, novamente teriam grandes problemas na Terra. Além do que eu já falei, teríamos grandes problemas porque a Lua tem uma influência muito grande no clima, nas marés da Terra. Pois é. Então, como que pode? Será que foi um eclipse mesmo? Olha, a Terra, só a Terra parando, não ia resolver a situação. Só a Lua parando
também não ia resolver. O que parou então? O que parou naquele momento? O que parou naquele dia onde que Josué clamou a Deus por mais tempo de sol? Olha, você sabe que tudo no universo está em movimento. Tudo está em movimento. Nós estamos parados em referência à Terra, mas se em referência ao universo, nós estamos numa velocidade de 1.500 km por hora. Tudo está em movimento. O Sol está em movimento. A nossa galáxia está em movimento. O sistema solar faz parte da galáxia. E isso tudo é imenso. O nosso sistema solar tem um Sol e vários planetas, a Terra girando e a Lua girando ao redor da Terra. Mas todo esse conjunto, ele gira também num movimento na nossa galáxia. E a nossa galáxia, que chama Via Láctea, ela é imensa. Só a nossa galáxia tem 200 bilhões de estrelas como o Sol. Você consegue entender o tamanho da Via Láctea? Isso é uma galáxia. E existem várias galáxias e tudo isso está girando em órbitas. E é interessante que Deus, que criou todo esse universo, que sempre está em movimento, nós também fomos criados por Deus. E você pode ver com os estudos e descobertas que nós, toda a matéria, a madeira, o ser humano, a água, é feito por átomos. E os átomos, se você já estudou os átomos, você sabe que um átomo também tem um sistema de órbita, aonde que os prótons e nêutrons são o núcleo e os elétrons estão girando. Ou seja, tem a marca de Deus, tanto no universo de bilhões e bilhões de estrelas, também tem a marca em nós, que também somos formados de átomos que envolve uma órbita, ou seja, estamos sempre em movimento. Deus está sempre em movimento, tudo está sempre em movimento. Agora, o que fez Deus naquele momento? Deus fez um milagre. Não tem como explicar cientificamente o que Deus fez. Eu ilustrei aqui para vocês verem como foi grande o milagre que Deus fez. Se Deus não parou só a terra, se Deus não parou só a lua, se Deus não parou só o sol, para que tudo aquilo que aconteceu no capítulo 10, Deus, e eu acredito que Deus parou o universo. Todo o universo. Olha o milagre de Deus. Deus parou o universo por uma oração de Josué, que era fiel a Deus. Se Deus parou o universo porque Josué precisava de mais tempo para guerrear, o que Deus pode fazer por você? O que Deus pode fazer por você? Não devemos andar ansiosos, porque Deus é poderoso e Ele pode parar o universo para te ouvir. Deus te ouve. Olha que coisa linda. Deus parando todo o universo para que um homem chamado Josué, que um povo chamado Israel pudesse lutar e ganhar uma guerra lá em Canaã. Nunca a Bíblia nos diz, ela nos diz no capítulo 10 e no versículo 14,
Nunca antes nem depois houve um dia como aquele. Nunca houve. Então não foi só um eclipse. Deus parou o universo para que a vontade dele seja estabelecida naquele momento. Não limite a Deus, não limite a Deus a vontades humanas. Não limite a Deus e não pense que Deus está limitado a esse nosso mundo, a terra. Não, Deus é grandioso. E dentro desse universo todo, de todas essas constelações, bilhões e bilhões de estrelas, um universo enorme. Mas em todo esse universo, ele olha para você, que está num planeta tão pequenino, comparado ao todo o universo, mas ele olha e vê a sua oração no seu lar. Ele vê e ouve a tua oração. E isso faz toda a diferença. Lembre-se, Deus é o nosso Pai e Ele nos ama. Se for preciso, Ele para o universo para ouvir a tua oração. Que Deus te abençoe nesta lição e que você possa trazer essa mensagem aos seus alunos e usar esses subsídios. E que Deus te abençoe e até a próxima.